nós vamos, essa noite, ler no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 48 em diante. Nós vamos observar aqui a ocasião, o último dia da vida de Moisés. Um homem que honrou o Senhor com a sua vida e agora ele está chegando ao fim da sua jornada e ele sobe no monte, ele, com seus olhos, ele contempla a terra que o povo de Israel iria herdar, mas ele próprio não entra na terra. O Senhor permite que ele suba no monte para ver todo o território, mas ele mesmo não entra. Então, Deuteronômio 32, versículo 48, diz o seguinte: naquele mesmo dia, falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a esse monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Or e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Agora, um pouquinho mais adiante, capítulo 34, uma ou duas páginas depois, o mesmo fato é relatado, capítulo 34, versículo 1. Então, subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: essa é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Nós vamos ler apenas essas passagens aqui, esses dois textos, que falam do último dia da vida de Moisés e de como ele não entrou na terra prometida. Apesar da sua fidelidade, apesar de todo o seu trabalho, o seu empenho, ele não entrou na terra. E o fato de Moisés não ter entrado na terra é algo extremamente instrutivo para nós. Isso nos traz muitas lições. Se tinha algo que Moisés queria na sua vida, era entrar na terra prometida. Podemos dizer que foi uma vida preparada, uma existência, um servo do Senhor, levantado com o fim específico, com o propósito específico de inserir o povo na terra, de tirar o povo do Egito. Deus levantou Moisés para isso. Deus preparou Moisés durante 40 anos para essa missão. E Moisés liderou o povo nessa empreitada, a saída do Egito e a caminhada até a terra. Então, era uma jornada de 40 anos. E o objetivo, dia após dia, a cada passo que Moisés dava no deserto, o objetivo claro na mente dele era ir para aquela terra, era entrar naquela terra. Agora, ele está perto da terra, ele está nas fronteiras da terra,
ele observa com os seus olhos, mas o Senhor não permite que ele entre. Então, o que aconteceu que Deus não deixou aquele servo entrar? Entraram muitas pessoas, podemos dizer assim, piores do que ele. Entraram muitas pessoas que talvez não eram tão fiéis. Pessoas que não tiveram tão perto de Deus. Moisés era um homem que falava com Deus face a face. Diz aqui o capítulo 34, que nunca mais se levantou em Israel alguém como Moisés, que Deus tinha uma intimidade tal que podia falar face a face como qualquer homem fala ao seu amigo. Esse era o homem, esse era o caráter do homem que foi vedado entrar na terra. Era o homem mais espiritual de Israel, era o homem mais bem preparado, o homem mais próximo de Deus, porém naquele dia foi o único que não entrou. Então, nós precisamos perguntar por quê. E a Bíblia vai fazer menção dessa justificativa que tem algo a nos ensinar. Nesse dia, quando Deus chama Moisés para subir e observar a terra, eu fico pensando que foi um momento emocionante para Moisés. Então, a missão de sua vida era colocar o povo na terra. E agora ele está no alto de um monte e está observando todo aquele território por cima. E no capítulo 34 diz que Deus lhe foi mostrando região por região. E diz aqui que, talvez fazendo menção da divisão das tribos, quem sabe o Senhor não falou para Moisés, como alguém que fala com seu amigo: olha, Moisés, está vendo aquelas campinas? É ali que vai ficar a tribo de Judá. Moisés, está vendo aquelas montanhas lá no final? É ali onde vai ficar Dan. Moisés, está vendo aquele rio? Ali será o limite de Naftali. E Moisés viu e imaginou o povo assentado ali, em perfeita paz com Deus. Eu penso que Moisés deve ter enchido os olhos de lágrimas. Seus olhos devem ter merejado de ver a terra que ele todos os dias sonhava, mas não entrou. E ali no alto daquele monte, Deus está mostrando aquela terra para ele, com certeza o vento balançando as suas roupas, os olhos merejando, e Deus permite que ele veja tudo aquilo, e em seguida Deus ceifa a sua vida e o sepulta por ele mesmo, e ninguém nunca mais achou o corpo de Moisés. Por que Moisés ficou de fora? O que aconteceu? Moisés ficou de fora e não entrou na terra por causa de um episódio conhecido como as águas de Meribá. Foi um dia onde Deus testou o povo. Na verdade, Deus testou o povo em Meribá, um lugar onde não tinha água, e um lugar onde Deus fez sair água da pedra. Deus testou o povo em Meribá 2 vezes, de maneira idêntica, com falta de água. A primeira vez em Êxodo 17, nessa ocasião Moisés comporta-se bem, Moisés não comete erros, Moisés fere a pedra e sai água da pedra, e o povo bebe da água de maneira milagrosa. Isso é Êxodo 17. O povo reclama como sempre, o povo murmura, fala que iria morrer de sede, faz afrontas contra Deus, mas Deus dá água. E Moisés, pelo poder de Deus, ele extrai água da pedra ali naquela ocasião. Mas teve alguma vez, muitos anos depois, na jornada, nós sabemos que pelo deserto o povo caminhou num grande círculo, e depois de vários anos eles passam no mesmo local, eles têm a mesma falta de água, agora é Números capítulo 20, e mais uma vez eles reclamam contra Deus, mais uma vez eles ofendem ao Senhor, e mais uma vez o Senhor fala para Moisés que a água viria da rocha,
Só que Moisés, apesar de Deus ter feito a mesma coisa alguns anos antes, parece que agora ele já não acredita. Parece que agora Moisés está duvidando. E Moisés, agora um pouco mais velho, ele está um pouco menos paciente com o povo. Quem sabe quanto mais vamos envelhecendo, vamos perdendo a paciência, não é? Vamos ficando mais rabugentos, talvez. E Moisés, mais ou menos 38 anos depois, ele passa pelo mesmo lugar, nas mesmas condições, só que desta vez ele não se comporta tão bem. E Moisés fracassa nesse teste. E agora Deus providencia água para o povo, mas Moisés não foi aprovado nesta ocasião. E ali Moisés, ele apela, ele é impaciente, ele fala palavras que não deveria falar, ele é precipitado nas suas falas, ele não acredita que Deus vai tirar água da pedra nessa segunda ocasião, e ele está um homem irado. E Deus observa o comportamento de Moisés e diz: Moisés, você se comportou muito mal, e agora não vai entrar na terra. E a gente pode talvez pensar que, mas foi uma punição muito desproporcional. Moisés errou uma vez só. Moisés teve uma vida de fidelidade constante, uma vida de devoção, uma vida irrepreensível, tolerando aquele povo desobediente, fazendo milagres, fazendo prodígios, e agora ele erra uma vez e Deus não deixa entrar na terra. Irmãos, quão séria é a comunhão com Deus. Quanto mais nós vamos entrando nessa comunhão, mais Deus nos chama para um tratamento mais sério. E Moisés, então, não entrou por causa disso. Eu queria destacar esse episódio, o que aconteceu com Moisés. Esse episódio é relembrado pelo menos 7 vezes na Bíblia. O dia em que Moisés falhou no teste. 7 vezes, pelo menos, a Bíblia vai relembrar isso nos Salmos ou em outros livros. E eu olhei para essas passagens, ficando um pouco admirado com essa punição que Deus dá para Moisés. Eu fui atrás dessas passagens, eu percebi que elas nos trazem coisas interessantes. Essas passagens, queria destacar 3 lições, 3 coisas que Moisés praticou naquele dia que foram ruins e que o fizeram ser reprovado, para nós entendermos o que passou no coração desse servo de Deus aquele dia. Então, em primeiro lugar, a Bíblia fala o seguinte sobre aquele dia: não crestes em mim. Números 20, capítulo 12. Nas águas de Meribá, esse foi o primeiro problema, não crestes em mim. Deus está falando aqui com Moisés e com Arão. Números 20, versículo 12. O primeiro problema de Moisés naquele dia foi a sua incredulidade. Não crestes em mim. Quando Deus fala que iria tirar água da pedra, Moisés não creu no Senhor. Moisés foi incrédulo. E nós ficamos surpreendidos porque Deus já havia feito aquilo. Mas não é de se surpreender, porque Deus, ele opera coisas grandiosas nas nossas vidas, e depois de um tempo nós esquecemos, como Moisés. Se nós formos olhar para os evangelhos, nós vemos que o Senhor multiplicou pães e peixes pela primeira vez, e quando ele estava prestes a fazer pela segunda vez, os discípulos já haviam se esquecido da primeira. E na segunda vez eles pensavam, mas olha, é impossível dar alimento para tanta gente. Então, assim como Moisés, assim como os discípulos, nós nos esquecemos de provisões passadas de Deus. Isso não passa de incredulidade. Nós não cremos no poder de Deus às vezes. Deus já nos deu tantos livramentos em tantas ocasiões, mas quando a aprovação chega de novo, nós temos dificuldade em nos lembrar do que ele já fez.
É por isso que nós cantamos aquele hino. Quantas bênçãos nos convém lembrar, as bondades do Senhor contar. Ao somá-las, nós vemos cada vez quantas maravilhas nosso Deus já fez. Irmão, quantas vezes você pensou, talvez em situações de dificuldades financeiras, que iria faltar alimento na sua mesa e Deus providenciou de maneira fantástica. Mas vai chegar uma vez em que Deus vai te provar de novo e você vai duvidar de novo. Então, nós somos assim. Deus nos dá provas, nos dá comprovações, nos dá segurança e Ele faz coisas excepcionais, só que lá na frente, como Moisés, nós chegamos numa situação idêntica, mas nos esquecemos do que Ele já fez. Nós devemos ter a mente sempre bem alimentada dos milagres do Senhor, da provisão do Senhor, para não deixar isso cair no esquecimento. Eu tenho no meu computador um pequeno arquivo no Word, e um dia, pensando nessas coisas, eu cheguei a pensar, olha, eu tenho que escrever as coisas que Deus fez, porque de vez em quando eu tenho que voltar lá, e eu tenho que ler isso, para eu não cair em incredulidade. Irmão, eu recomendo que você faça isso. Tenha um caderninho, tenha um bloquinho, anota as suas orações respondidas, anota os livramentos, aquelas circunstâncias onde você pensa, mas como é que essa coisa se encaixou naquela? Como é que isso foi dar certo? Aí você conclui, só pode ter sido Deus. Anota isso, irmão. Anota isso, irmã, para você não esquecer que Deus está cuidando da sua vida. E de vez em quando volta lá e leia. E você vai pensar que a sua vida é uma trajetória com Deus, que Ele está guiando. Para você e eu não fazermos como esse servo do Senhor fez. Tão fiel ele era. Mas ele era um humano como nós e temos o mesmo risco que ele de sermos incrédulos. E quando ele foi incrédulo, ele falhou no dia da prova. Com certeza somos muito mais fracos que Moisés. Mas mesmo um servo muito mais piedoso do que nós, quem sabe, bem mais elevado do que nós em sua comunhão com Deus, ele ainda caiu por causa de incredulidade. Que a incredulidade não existe em nossas vidas. Mas eu gostaria de citar alguns exemplos para nós vermos como a incredulidade ela está perto de nós. Como a incredulidade é um inimigo que está acampado ao nosso derredor. Como a incredulidade ela está em camadas bem profundas do nosso coração. Você trata uma camada de incredulidade e você descobre outra mais profunda. E você trata outra camada de incredulidade e descobre outra mais profunda. E nós precisamos pensar em exemplos reais de incredulidade nas nossas vidas. Pense numa mulher crente, por exemplo. Uma mulher cristã que decidiu, talvez, não alavancar uma carreira profissional. Talvez ela decide cuidar dos filhos. Talvez ela decide cuidar do seu lar. Mas, em certos dias, ela vai ser tentada com a ideia de que ninguém está valorizando aquele trabalho dela. E ela sabe que Deus valoriza. Ela sabe que o Senhor valoriza. Mas ela diz, olha, o Senhor não é suficiente. Eu queria alguém de carne e osso para vir e reconhecer o meu trabalho. Gente, isso é incredulidade. E essa incredulidade vai levar a pessoa a pisar fora do caminho. Às vezes na igreja alguém pode dizer, mas ninguém está vendo o meu serviço tão fiel e tão zeloso. A gente sabe que o Senhor vê. E você pode dizer, irmão, mas o Senhor está vendo. Mas o Senhor não basta. O Senhor está lá em cima, Ele é invisível. Eu quero alguém palpável, eu quero alguém que eu possa olhar nos olhos. Isso é incredulidade. Quando nós precisamos de aprovação dos homens, porque o Senhor parece insuficiente, porque Ele é invisível. E nós só podemos escutá-lo e sentir a sua aprovação pela fé. Mas quando a fé não nos basta, é porque somos incrédulos.
Então, a incredulidade ela está perto do pai de família. Citamos um exemplo da mulher, agora um exemplo do homem. Quando nós não descansamos, que o Senhor vai nos ajudar a prover o sustento do nosso lar. Irmãos, homens, quando nós não dormimos por causa disso, eu sei que é difícil. Irmãos, eu já tive experiências de passar noites praticamente em claro por causa disso. Épocas difíceis. Mas, irmãos, aonde está a fé quando nós perdemos o sono e roemos as unhas e o nosso coração fica de um lado para o outro e não consegue descansar? Isso não é incredulidade? Isso não é falta de confiança no Senhor? Então, são exemplos reais. São coisas que acontecem conosco. Mais alguns exemplos de incredulidade nós devemos falar. Alguém, talvez um irmão que está ressentido, está magoado com o outro, está com problemas de relacionamento, talvez no casamento, talvez com os filhos, talvez na igreja ou no trabalho, e pensa o seguinte: essas feridas são tão profundas que não tem mais jeito. Quando você fala que não há restauração, você está sendo um incrédulo. Você está duvidando do poder de Deus. Irmãos, se nós assumirmos que a incredulidade é a regra para tudo isso, nós não vamos galgar essas vitórias espirituais. Então, nós estamos pensando que, assim como a incredulidade, ela atrapalhou, ela fez com que Moisés falhasse no dia da prova, a incredulidade também, ela vai levar embora as nossas maiores bênçãos. Veja, aquela incredulidade de Moisés, mesmo que momentânea, eu não estou querendo menosprezar a carreira de Moisés, a fé de Moisés, eu estou muito abaixo de Moisés, mas eu estou pensando que eu tenho aquela incredulidade que ele teve. E aquela incredulidade que ele teve levou embora a maior bênção da sua vida terrena, que era entrar na terra. Mesmo e apesar da sua fidelidade. Irmãos, nós podemos ser servos extremamente fiéis, zelosos, aprovados. Mas um golpe de incredulidade, um dia, uma circunstância, um assunto, vai drenar as nossas possibilidades de experiências mais profundas. Um momento de incredulidade, como foi com Moisés, vai levar embora bênçãos muito e muito grandes. Que nós não possamos falhar, ceder com a incredulidade. Nós devemos rechear nossa mente com a palavra de Deus, estarmos vigiantes em oração, estarmos combatendo os pensamentos ruins, estarmos afastando, nos defendendo contra Satanás. Irmãos, não é enchendo nossa mente de porcaria que nós vamos conseguir essas coisas, mas é nos alimentando do Senhor Jesus, é vivendo uma vida cristã firme, para nós não fracassarmos com a incredulidade. Então, estamos pensando em ocasiões em que a Bíblia relata esse episódio e como ela classifica isso. Nós vimos que em Números o Senhor diz: não crestes em mim. Incredulidade. Agora, a Bíblia vai mencionar esse episódio também, outras vezes, não como incredulidade, mas sobre um outro prisma. Sobre o prisma da rebeldia. O Senhor fala 2 vezes sobre esse evento em Meribá, o seguinte: fostes rebeldes à minha palavra. Números 20, 24, Números 27 e 14. Fostes rebeldes à minha palavra em Meribá. Então Moisés, ele falhou na provação por causa da incredulidade, mas ele falhou também por causa, nesse dia,
da rebeldia. Quando diz que fostes rebeldes, Deus está falando com Moisés mesmo. Às vezes, irmãos, nós simplesmente não queremos fazer como o Senhor falou. Às vezes, nós temos uma maneira bem particular de resolver nossos problemas, de conduzir nossas questões, nossos relacionamentos, nossas vidas. E esse jeito que nós fomos construindo ao longo das nossas vidas, essa psicologia que nós construímos, os métodos de nos relacionarmos com as pessoas, que nós construímos durante tantos anos, e que agora se estabeleceu como uma maneira confortável, um comportamento confortável para nós, nós escolhemos isso ao invés da maneira de Deus. Então eu tenho meu problema de resolver, eu tenho meu método, meu jeito de resolver conflitos de relacionamento. Pronto. Deus tem o dele. Deus exige que eu peça perdão para o próximo. Deus exige que eu seja alguém quebrantado. Deus exige que eu dê minha outra face, mas eu tenho o meu método, eu não quero o método de Deus. Isso é rebeldia. Então, Deus tem a maneira dele para nós levarmos toda a nossa vida, mas às vezes nós nem conseguimos sequer imaginar como seria melhor o jeito de Deus, porque estamos muito apegados à nossa própria maneira. Então, por exemplo, eu falei aqui de relacionamento, ele exige que perdoemos, por exemplo, mas nós nos recusamos prontamente a fazer isso. Eu não quero nem mesmo imaginar a hipótese de abandonar aquele ressentimento. Você já parou para pensar que nós amamos os ressentimentos? Nós conversamos com outras pessoas sobre os ressentimentos que guardamos. Olha, fulano, eu nem posso olhar para ele. Fulano, eu não dou bem com ele. Isso são coisas que devem ser abandonadas. Porque se nós nos apegarmos a isso, é rebeldia pura contra Deus. Porque na sua palavra está cheio de instruções para não andarmos assim. Não andarmos assim. Por que fazemos isso, irmãos? Por que agimos de um jeito que Deus não quer? Por que Deus tem mandamentos tão claros? Não podeis servir a Deus e as riquezas. Pronto. Outro, não andeis ansiosos de coisa alguma. Pelo contrário, que as vossas ansiedades sejam conhecidas na presença de Deus com oração. Parece que quanto mais claro o mandamento, mais nós gostamos de negá-lo, de encobri-lo, de tentar outra coisa. Não, isso parece muito óbvio, eu preciso tentar outra coisa. Quando Deus diz que não é para vivermos uma vida de busca material, isso é algo tão cristalino, mas de vez em quando nós nos pegamos namorando ansiedades materiais, para avançarmos, para acumularmos coisas frontalmente proibidas e desaconselhadas pelo Senhor. Isso não é uma assintosa rebeldia contra Deus? Então, é isso que Deus, é isso que aconteceu com Moisés. Fostes rebeldes à minha palavra. E naquele momento de rebeldia, onde ele não quis fazer segundo a maneira de Deus, ele caiu e foi reprovado no seu dia da aprovação, por causa de incredulidade, e agora estamos vendo por causa de rebeldia. Eu quero comentar só mais um exemplo sobre aspectos onde podemos ser rebeldes. São os aspectos de transformação e mudanças de caráter. O Senhor, nós sabemos, ele nos confronta. Direto ele nos confronta com necessidade de mudança.
Então, na minha vida particular, eu começo a observar situações ao meu derredor e lendo a palavra de Deus e orando, eu percebo que eu preciso mudar tantas coisas. Mas esse confrontamento, essa confrontação que a palavra de Deus nos faz, ela é desconfortável. Ela nos tira do marasmo espiritual. Ela nos faz remexer na cadeira. Ela não nos deixa ficar tranquilos. Irmãos, a bem da verdade, nós temos que confessar que muitas vezes nós não queremos ser confrontados. Muitas vezes nós optamos pela nossa própria maneira de ser, nós nos fechamos no que nós já somos e não queremos mudar. Mudar nosso jeito de falar, nosso jeito de agir, nosso jeito de reagir, nossas prioridades de vida, a maneira como gastamos o tempo ou o dinheiro, a maneira como, enfim. Muitas vezes nós nos fechamos para não sermos confrontados. Isso é o que o Senhor está dizendo para Moisés. Fostes rebeldes à minha palavra. Irmãos, quando a palavra de Deus ela penetra e fere, é uma oportunidade de mudança. É uma oportunidade de subir um degrau. Se a alavanca da palavra de Deus, se essa espada penetrou, então nós possamos usar esse ponto de apoio para subir. E não logo montar um escudo para nos protegermos dos ferimentos que a palavra de Deus nos faz. Então vamos deixar ela nos ferir. Não vamos ser rebeldes. Não vamos rebater a palavra de Deus. Nós queremos e devemos querer ser transformados. Isso vai doer. Isso vai machucar. Mas é necessário. Então nós estamos vendo, às vezes, onde a Bíblia menciona esse episódio em Meribá, o Senhor diz, fostes incrédulos. O Senhor também diz, fostes rebeldes. E eu agora quero destacar uma terceira forma como o Senhor fala sobre esse dia. Está no Salmo 106, versículo 33. Diz o seguinte, sobre esse evento. Moisés falou irrefletidamente. Moisés falou irrefletidamente. Então nós pensamos que o problema de Moisés naquele dia foi a fé, a falta de fé, no caso, foi a falta de prontidão para obedecer, mas também foi palavras precipitadas. E eu acho que aqui está o vilão maior dos nossos problemas. As palavras destruidoras que falamos. Então, essas palavras, quando nós, tem aquele ditado que diz que a palavra que nós falamos, ela nunca retorna. Então, nós jogamos, às vezes, palavras sem pensar ao vento e não tem como nós corrermos, pegarmos tudo de novo e engolir. Falou, está falado. E naquele dia Moisés, diz o Salmo, falou irrefletidamente. Naquele dia Moisés falou com ira. Naquele dia ele falou sem pensar, sem considerar. A ira nos faz falar coisas que ofendem. A ira nos faz falar coisas que não são verdades. Então, quando você está falando sem refletir, você fala para o seu marido, você fala para a sua mulher, olha, mas você sempre está errado. Olha, você nunca ajuda. Essas coisas não são verdades. Simplesmente a ira, ela nos faz falar mentiras. E nos faz falar coisas desequilibradas. Mas o ponto do nosso estudo hoje são coisas que nos roubam as bênçãos. Porque a incredulidade de Moisés lhe roubou a bênção da terra prometida. A incredulidade e a rebeldia lhe roubou a maior bênção que ele poderia ter. Mas as nossas palavras também são ladrões de bênção.
Elas também nos roubam as bênçãos, quem sabe, de um relacionamento harmonioso com os filhos e os pais. Porque quantos pais não têm cuidado com o trato junto aos filhos, e os filhos junto aos pais, e os irmãos mais velhos com os mais novos, e talvez o coração do problema, marido e mulher, são as palavras destruidoras que nós dissemos, elas parecem com ácido, porque elas vão corroendo, elas vão destruindo, e assim como isso roubou bênçãos de Moisés, isso nos rouba bênçãos também. Então a falta de controle das emoções, das palavras e das atitudes, elas destroem as melhores coisas da vida. Elas destroem o que temos de melhor. Um sábado como esse que nós estamos vivendo, que é para começar um dia bom dentro de casa, às vezes no café da manhã, nós despejamos um monte de palavras que vão estragar um dia pela frente. E se você falou algo desse tipo, hoje no café da manhã, agora às 8h pouca da noite, às vezes você ainda está com a carranca dentro de casa, evitando trocar palavras com a esposa, com o marido, com os filhos, por causa de palavras malditas. Irmãos, irmãs, nós somos assim. Nós destruímos o melhor que nós temos com falta de sabedoria. Deus nos deu apenas uma família nesse mundo e nós destruímos tudo com falta de sensibilidade, com falta de palavras. Veja, Moisés não passou a vida inteira falando bobagens. Pelo contrário, foi um momento pequeno de descontrole que fez todo o prejuízo. No meio de uma vida de devoção, no meio de uma jornada maravilhosa, uma palavra, uma meia dúzia de frases, sem pensar. Quem sabe nós temos vivido relacionamentos horríveis por causa de alguma meia dúzia de frases que dissemos lá atrás e nunca mais foram esquecidas. Então, irmãos, essas coisas, elas levam embora as nossas maiores bênçãos. Incredulidade, rebeldia e uma fala irrefletida. São as 3 coisas que a Bíblia usa para dizer sobre aquele dia em Meribá. É Deus quem está dizendo o que aconteceu. Essas 3 coisas aconteceram aquele dia. E eu termino essa reflexão, essa meditação, pensando no seguinte: existem erros que cometemos, talvez palavras, como já dissemos, e coisas assim, cujas consequências jamais serão apagadas, que não tem como voltar, que o prejuízo está feito e agora nós só podemos conviver com aquilo por um bom tempo. É claro que tudo pode ser restaurado por Deus, mas algumas consequências ficam. Moisés experimentou a consequência de não entrar na terra por causa de um dia de erro. Quantas bênçãos nós estamos desperdiçando por causa de dias ou semanas ou meses numa prática errada de vida? Você já parou para pensar que a sua vida pode hoje estar sendo um desperdício de bênção, um desperdício de recurso espiritual por causa da maneira de proceder? Então nós olhamos para esse servo de Deus que sofreu um prejuízo tão severo, tão enorme, por causa de um momento singular onde ele falhou nos testes. Nós vemos o que estava por trás da sua falha. Irmãos, que o Senhor Deus possa ter misericórdia de nós, que nós possamos ser crentes equilibrados, crentes que possamos encher o coração com coisas do alto, para não incorrermos nestas falhas, crentes que possam encher o coração com o Senhor Jesus, crentes que possam alimentar a vida num andar humilde, diário,
de comunhão com Deus, de sempre melhorando, sempre avançando, sempre crescendo com o Senhor, e que Ele possa nos livrar de fracassarmos nas provações, que Ele possa nos dar o recurso suficiente para isso. Amém.